Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela A Gata. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Terça-feira, 17 de outubro. Paulo está deitado no barranco, lendo um livro com o gato de Esmeralda. Rita diz a Jacira que seu filho lhe jurou que quando saísse da cadeia, iria se vingar dos que o colocaram lá. Esmeralda diz a Paulo que ele não tem culpa do que acontece. Ela pede perdão. Paulo aceita as desculpas dela e entrega uma torta para ela. Paulo descobre que ela não sabe ler. Lorena diz a Virgínia que Paulo não está na casa e aquela menina mentiu. Paulo pergunta quantos anos Esmeralda tem, se é 10 ou 11, para não saber ler. Ela diz que nunca foi para a escola e esse tempo usa para pedir esmolas para levar para Dona Rita. Paulo diz que poderia ensiná-la. Esmeralda diz que a mãe dele não vai deixar e veio buscá-lo agora há pouco e acabou a insultando. Esmeralda pede que Paulo prometa que sempre será seu amigo. Paulo diz que promete e sua mãe nunca irá separá-los. Rita anda pela estrada do lixão. Lorena vê pelo computador uma notícia da rebelião e fuga de presos na cidade do México e fica assustada. Rita pergunta a seu Bigodes da notícia dos presos que escaparam da cadeia e pergunta se seu filho Bebeto fugiu. Lorena diz a Augusto que a polícia deveria estar procurando esses homens porque a fuga deles é um perigo para eles. Augusto diz que eles precisam ir embora o mais rápido possível, para mais longe. Paulo pede que Esmeralda não tenha medo e prometa a ele que vai se banhar e pentear o cabelo. Ele toca no rosto dela e a elogia e diz que quando for mais velho e saber pintar fará o retrato dela. A amizade dos dois cresce a cada dia mais e eles brincam. Seu Bigodes diz a Rita que o filho dela, Bebeto, escapou da cadeia e parece que ainda foi baleado. Augusto diz a Lorena que poderiam ir para outro país. Lorena questiona o que os amigos deles dirão com eles indo agora. Lorena diz que é melhor esperarem, porque amanhã devem saber os nomes dos caras que fugiram da cadeia pelo jornal, e se é o mesmo cara com perigo para eles. Rita se preocupa por seu filho. Bigodes pede que ela não pense mal, e só disse essa notícia para ela estar preparada para tudo. Paulo dá um lanche para Esmeralda, e também sabonete, talco e shampoo, para quando ela tomar banho. Augusto diz a Lorena que a fuga dos bandidos foi à noite e já se passaram 12 horas. E não será difícil, caso o homem que mandaram para a cadeia esteja por aí, rondando. Augusto diz que eles viajarem para longe é a única saída. Lorena diz que não podem fazer isso, e os filhos deles não devem saber nunca disso, e devem manter a calma. Esmeralda diz a Paulo que precisa ir embora. Paulo diz que espera por ela ali todos os dias à tarde, para ensiná-la a ler e escrever. Ela diz que não poderá vir todos os dias, porque precisa pedir esmola. Paulo diz que virá todos os dias, e quando ela puder vir, espera ela para a aula. Lorena e Augusto veem notícias na internet, mas não sabem o nome dos presos que fugiram da cadeia. Paulo dá um lenço para Esmeralda limpar a boca e pede que ela fique com aquilo, como lembrança dele. Paulo diz que quando for mais velho e ter dinheiro, dará tudo o que ela precisar. Esmeralda diz que também terá dinheiro. Paulo diz que ela precisa estudar muito e se preparar. Esmeralda diz que ele irá ensiná-la muitas coisas e sempre será seu amigo, e a prometeu. Paulo diz que sempre será amigo dela. Anoitece. Esmeralda chega em casa com comida para Dona Rita, Centavinho e ela. Dona Rita está deitada. Esmeralda vai até ela e vê que ela se embebedou. Jacira pergunta à gata das novidades. Ela diz que Rita está dormindo. Jacira vai contar para Esmeralda da fuga de Bebeto da cadeia e ao entrar no barraco, escuta alguém assoviando e chegando ali. Jacira fica com medo e abraça Esmeralda e Centavo. Jacira e Esmeralda veem um cara chegando ao lixão. Paulo diz que verá o que fazer com sua mãe, mas Esmeralda não será uma selvagem, irá ensiná-la a ler e escrever. Jacira diz a Esmeralda que é melhor acordar em Rita para avisar da chegada do filho dela. Jacira tenta acordar Rita, mas ela não desperta. Lorena diz a Augusto que acabou de sair no noticiário o nome dos presos que escaparam. Tocam na casa de Dona Rita. Jacira diz que ali não tem nenhuma Rita e só mora ela e o marido. O cara diz que aquele barraco é onde mora Rita, Inês, o menino e a gata. Lorena diz a Augusto que ele não pode ficar nervoso, como ficou hoje, e esse homem é passado, e o filho deles é presente, e se seus filhos souberem da verdade, irão rejeitá-los.
Esmeralda diz a Jacira que se o Bebeto saber que ela está ali, vai matá-la. Jacira diz a Bebeto que a gata e a dona Rita se mudaram e o dono tomou o barraco delas, porque elas deviam muito dinheiro, do aluguel. Bebeto vai embora. Jacira despreocupa a Esmeralda. No dia seguinte, Rita acorda cheia da ressaca depois de ter bebido todas à noite. Rita recebe a visita de um cara, dizendo que veio pedir informações por parte de um amigo, que veio ontem e não encontrou a informação que procurava. A senhora diz que Rita é ela. Esmeralda vai pedir esmolas na rua. Centavinho vende chicletes. Esmeralda chega em casa com salgadinhos e um caldinho para a velha. A bruxa pergunta por que ela não a disse que seu filho veio ontem à noite à procura dela. E por que disse que elas já não moravam ali. Rita tenta jogar o caldo quente em Esmeralda, mas ela se abaixa. Rita manda ela sair dali. Lorena lê o jornal para saber se aquele homem, o Silencioso, está livre. Silencioso está preso. O advogado diz que tem más notícias e negaram o indulto. Augusto diz a Lorena que só por enquanto que viverão tranquilos. Silencioso diz ao diretor do presídio que já esperava isso e vai apodrecer naquela prisão, morrer ali. O diretor pede que ele não seja pessimista. Silencioso diz que os que o colocaram ali roubaram tudo dele e farão até o impossível para ele não sair dali. Silencioso diz que se um dia sair livre, coitado dos que o botaram ali, e não descansará até se encontrar com ele e se vingará. Esmeralda, Centavo e Damião andam juntos pela praça. Ambos não têm pais nem família para dizer a verdade. O advogado diz ao Silencioso que é muito difícil conseguir o indulto depois de uma sentença como a dele, 30 anos por homicídio. Silencioso diz que matou um homem em legítima defesa e não é o acusado, mas sim a vítima. E sabe que a vingança não devolverá o que lhe foi arrancado, seu lar, a vida da sua esposa, sua filha, mas irá se vingar, nem que seja a última coisa que faça na vida. Anoitece. Rita sai de casa com uma sacola. Um homem a segue. Rita se encontra com seu filho e entrega o dinheiro para ele. A polícia acaba chegando ali e Bebeto é pego e vai para dentro da viatura. Rita sofre e repete que seu filho não fez nada e quer ir com ele. Rita diz a Esmeralda, Centavo e Inês que seu filho Bebeto foi preso por sua culpa. Esmeralda diz que foi melhor pegar Bebeto agora, porque se ele tivesse feito o que pensava em fazer, seria mais anos de cadeia. Rita elogia a inteligência de Esmeralda e diz: "Você será nossa salvação, gatinha." No dia seguinte, Rita acorda Esmeralda e Centavo para irem trabalhar, comprar algo para tomar o café da manhã. Esmeralda pensa no que Paula disse sobre se banhar. Esmeralda decide sair para tomar banho. Rita diz que é melhor ela ficar assim, suja, para causar pena, tristeza nas pessoas, em vê-la desse estado e ela ganhar esmola. Esmeralda decide ir tomar banho. Paulo agradece a Virgínia pelo favor que fez a ele. Paulo pega sua mochila com suas coisas e sai, enquanto Virgínia distrai a mãe, abraçando ela, beijando para ter um dia juntas, só delas. Paulo recebe a surpresa ao ver Esmeralda de sapatos, com fitinha na cabeça, e ela tomou banho, está toda cheirosa. Paulo elogia a beleza dela. Jacira mostra um vestido a Rita, que dará para a gata usar hoje. Rita pensou que o vestido era para sua neta Inês. Rita disse a Jacira que algum dia a gata se vestirá de seda, muito elegante, e ela será quem vai dar a ela os vestidos que não gostar. Paulo e Esmeralda brincam no barranco. Paulo começa a ensinar Esmeralda a ler e passa a tarde dando aulas para ela. Esmeralda consegue um bom dinheiro para Rita, que fica feliz. A gata já está com seu vestido, que Jacira deu. Na mansão, Lorena pede a Augusto que fale com Paulo. Paulo escuta os pais conversando. Lorena diz que Paulo está mentindo para ela e a desobedecendo, e até mete Virgínia nisso, e ele está indo naquele barranco. Augusto diz para ela não se preocupar tanto com Paulo. Lorena diz que não quer que seu filho se junte com aquela gentalha do barranco. Esmeralda pede que Rita fale de sua mãe. Rita diz que não gosta de falar da mãe dela, porque se lembra de tudo que ela perdeu por ter se apaixonado por um cara, mas ela era linda e tinha um mundo a seus pés. Ela pergunta de seu pai, mas Rita não fala nada. Rita vai tirar as cartas para Esmeralda. Paulo chega no seu quarto nervoso e diz que não irão afastar ele de Esmeralda, agora que está ensinando a escrever. Rita tira as cartas para Esmeralda do futuro dela e fala que as cartas não mentem. A gata diz a Rita que ela sempre diz o mesmo. Passam-se anos e a gata aparece na pele de Maite Perrone, que diz a Rita que há muitos anos ela diz o mesmo. Rita diz que ela verá e quando acontecer se lembrará dela. Esmeralda diz a Rita que ela passou toda a vida dizendo o que ela quer saber de sua mãe.
Rita diz que a mãe dela morreu por culpa daquele homenzinho. Esmeralda pergunta a Dona Rita quem é seu pai e onde ele está. Mariano se despede da mãe e diz que vai a uma festa com uma mocinha. Lorena diz a Mariano que ele nunca sossegue em casa e sempre está saindo. Lorena diz a Mariano que se vai chegar tarde, que pelo menos avise, porque sua casa não é um hotel. Esmeralda diz a Rita que não quer continuar pedindo esmolas, porque os homens estão dizendo para ela coisas o tempo todo e sente vergonha. Rita pede que ela aguente, porque como irão viver e o que irão comer? Esmeralda diz: eu prefiro morrer de fome do que continuar pedindo esmola. Rita pede que ela consiga dinheiro para comer, pedindo esmola ou trabalhando. No dia seguinte, Esmeralda se veste para procurar algum trabalho. Rita diz que ninguém vai querer contratar uma menina que não sabe ler nem escrever. Esmeralda diz que não é uma menina e do outro ela não precisa saber. Centavinho pede que Rita não zombe deles, porque não foram para a escola, porque ela nunca deixou. Esmeralda diz que não vai pedir esmolas na rua mais. Rita pergunta o que vai comer. Rita manda Esmeralda ir pra rua conseguir dinheiro. Esmeralda diz que não vai mendigar mais. Centavinho diz que não vai morrer vendendo chicletes por aí. Rita puxa Esmeralda pelos cabelos e manda ela ir. Esmeralda passa um tempo com Paulo, que lê um poema para ela. Ele diz que escreveu à noite, quando não pôde dormir. Paulo diz que ela aprendeu muitas coisas e é uma arisca. Esmeralda diz que é uma gata arisca sim. Os dois brincam. Paulo tira fotos dos dois com seu celular e é muito carinhoso com ela, e eles se divertem juntos, passando momentos maravilhosos, e a amizade deles se fortaleceu. Virgínia se tornou uma moça de bom coração e doa coisas para uma senhora mendiga. Lorena observa tudo, mas não apoia. Lorena diz a Virgínia que ela vai encher a casa de pobretões. Virgínia diz à mãe que não ter dinheiro não significa que não são gente boa. Lorena diz que nessa classe não há gente boa. Esmeralda procura por trabalho em vários lugares, mas muitos se espantam com a aparência dela, e ela não consegue nenhum trabalho e volta para casa tarde da noite, sem conseguir nada. Um careca feioso a persegue na rua, sem ela perceber. Paulo não consegue inspiração para desenhar ou escrever poemas. Paulo olha as fotos que tirou com Esmeralda e sorri, dizendo que ela é sua inspiração. Ao voltar para casa, um velho gordo tarado tenta abusar de Esmeralda. Ela grita por socorro e pede que ele a solte. Jacira chega a tempo e dá uma pedrada na cabeça do maldito infeliz, pedindo para soltar Esmeralda. Esmeralda agradece a Jacira por defendê-la. Esmeralda diz que procurou por trabalho, mas ninguém a contratou. Jacira abraça a gata. Esmeralda ganha uma carona com um cara de carroça, que a leva até outra parte do lixão. Esmeralda procura algo de bom para levar para casa, seja roupas ou até algo de comer, no meio daquele monte de sujeira e lixaiada. Depois, Esmeralda começa a vender alguns objetos para várias pessoas da cidade, objetos que ela encontrou no lixão. Mônica chega à casa dos Martins Negrete com sua mãe. Lorena cumprimenta sua amiga e a Mônica. Mônica pergunta de Paulo. Paulo está com Esmeralda no barranco. Ele pede que ela desça da árvore. Esmeralda diz que antes eles brincavam e ele subia na árvore com ela. Ele diz que já é um homem e não seguirá agindo como uma criança. Paulo diz que ela precisa aprender a se comportar como uma adulta. Ela escorrega pelo barranco. Mariano chama Paulo e grita por ele. Mariano e Mônica encontram Paulo com Esmeralda. Enquanto isso, na cadeia, Silencioso recebe a notícia de que o diretor quer vê-lo. O diretor diz a Silencioso que se trata de uma enorme fortuna, cujo único herdeiro é ele. Silencioso fica surpreso. Mônica quase cai do barranco, mas Paulo a segura. Mariano diz a Paulo que agora entende porque ele gosta de vir ali, naquele lugar. Mariano começa a debochar de Esmeralda. Paulo diz que ela é uma moça da rua e não tem educação. Esmeralda manda os três pro inferno e sai, bem triste da vida. Mariano diz a Paulo que aquela garota parece uma gata selvagem. Mônica diz que pobrezinha da moça. Paulo diz que ela é uma selvagem. Ele nem sabe porque se preocupa por ela. Paulo diz a Mônica que Esmeralda foi criada no lixão, onde tem barracos ao redor. Mônica sente pena de Esmeralda e diz a Paulo que poderia dar algumas de suas roupas para ela.
O diretor diz a Silencioso que um tio dele deixou ele herdeiro de toda a sua fortuna. Silencioso diz que o remorso foi tardio. O diretor diz que foi bom, que no último momento o tio dele repensou. Silencioso diz que se esse dinheiro, uma pequena parte, tivesse chegado a tempo há muitos anos atrás, não estaria ali, não teria perdido sua mulher, sua filha. O diretor diz que nunca é tarde e agora ele tem dinheiro. Silencioso ainda quer se vingar. Paulo está no barranco, escrevendo e desenhando. Esmeralda, em cima da árvore, joga coisas nele e assovia. Em pensamento, Esmeralda diz que não quer falar com Paulo, por mais que queira, e ele a humilhou, na frente daquela moça. Ela escorrega até lá e pega um livro que ele deixou para ela ler e fica em outro canto. Paulo pergunta se ela não vai falar com ele. Esmeralda pergunta pra quê, se ele disse que não são amigos. Paulo diz que ela tem razão e pede desculpas. Esmeralda diz que ele tem vergonha dela e eles serem amigos. Paulo diz que foi pego de surpresa. Esmeralda aceita as desculpas dele. Paulo pede para resolverem as coisas. Esmeralda fala mal de Mônica para Paulo. Paulo diz que Mônica ofereceu dar a ela sapatos e roupas. Esmeralda diz que não quer nada, nem dela, nem dele, nem de ninguém. Mônica e sua mãe visitam Lorena. Lorena diz que sua família está bem. Augusto trabalhando, Mariano na faculdade, Virgínia na escola e Paulo saiu para dar uma volta por aí. Mônica diz que Paulo lhe prometeu que lhe levaria ao cinema. Esmeralda pergunta a Paulo o que está pintando. Ela promete que não fará mais grosserias com a amiga dele e diz que será a garota mais legal com ele. Paulo pergunta por que ela é assim. Ela pega o caderno dele para ver o desenho. Paulo vai atrás dela. Lorena diz às amigas que Paulo foi grosseiro, sem consideração, em relação ao comprometimento com Mônica. Lorena promete a Mônica que Paulo vai se desculpar com ela. Paulo pede que Esmeralda lhe dê o desenho. Ela acaba vendo que ele está desenhando ela e diz que desenhou seu cabelo muito lindo, até com reflexos. Paulo diz que quando o sol bate o cabelo dela, brilha muito, tanto quanto os olhos. Ele diz que só não sabe pintar o rosto dela bem. Ela se aproxima dele. Ele diz que não consegue pintar os rostos bem, nem o dela, que já sabe de cor, e os olhos são mais difíceis de pintar. Eles se aproximam muito, trocam olhares e quase se beijam. Paulo explica para Esmeralda que os olhos dela são muito difíceis de desenhar. Esmeralda pede que ele dê o desenho para ela. Ele dá a ela. E ela agradece. Esmeralda corre e escorrega com Paulo pelo barranco. Os dois riem e se divertem juntos. Silencioso continua preso e se lembra de quando era mais jovem, feliz com sua esposa e sua filha. Silencioso em pensamento diz: algum dia todos vão pagar pelo que me fizeram, vão pagar pela minha família. Esmeralda lê um livro com Paulo. Ele pede que ela continue estudando. Anoitece. Lorena pergunta a Paulo onde estava. Ele diz que caminhando um pouco por aí. A riquinha diz que ele se esqueceu que convidou Mônica para o cinema. Paulo diz que só conversaram sobre um filme que vai estrear nos cinemas, mas nem combinaram o dia de se ver. Fofoqueiro e infeliz, Mariano pede que Paulo conte da aventura dele com a gata selvagem. Lorena fica chocada. Esmeralda diz a Jacira que para muitos ela é uma gata do lixão, menos para Paulo. Jacira percebe o interesse dela no rapaz e diz que ela está apaixonada por ele. Lorena pede explicações aos irmãos Martínez Negrete. Paulo diz que não há nada que explicar. Lorena diz ao filho que, pelo que o irmão dele diz, estava andando no barranco. Paulo nega ter alguma aventura com Esmeralda. Lorena diz que amanhã ele tem que ir almoçar na casa de Eugênia e ver a Mônica. Mariano pede que Paulo já vá entendendo que o destino dele é com a Mônica, porque a mãe deles sonha com o casamento dos dois. Paulo pede que Mariano não seja idiota e da próxima vez que apelidar Esmeralda, que seja para bem, porque do contrário, que aguente as consequências. Esmeralda fica pensativa, caso esteja apaixonada por Paulo, porque são amigos desde criança. Jacira diz que o que ela está sentindo se chama amor e pede que ela tome cuidado, porque o amor dói e é inevitável. Mariano pede que Paulo se esqueça da gata selvagem. Paulo diz que vê Esmeralda como um ser que é superior ao meio que vive e merece ajuda. Mariano diz que ele não seria bom para ela se fosse feia ou burra. Paulo diz que está ensinando Esmeralda e não tem nenhuma intenção com ela.
Paulo vai pro quarto e se pergunta por que todos pensam o pior e não está apaixonado por Esmeralda, e ela o deixa apenas com pena e não amor. Ele segue pensativo e com dúvidas se está ou não apaixonado por ela. Rita se encontra com Domênico, mais conhecido como Italiano. Italiano pergunta da gata. O velho babão tem interesses em Esmeralda. Rita diz que a gata tem categoria, não é qualquer uma. Domênico diz a Rita que quer propor a ela um negócio, que ela ganhará muito dinheiro, mais que a leitura de cartas dela. Rita lê as cartas. A gata diz que já vai dormir. Rita descobre que Esmeralda não conseguiu nenhum centavo hoje. Rita diz a Esmeralda que gosta dela, e nessas alturas é ela quem tem que pedir esmolas. Domênico fatura muito dinheiro na sua pizzaria. Patricinha Inês diz à avó que ela não tem que pedir esmolas, isso é obrigação da gata, acolhida. Gente, essa Inês é tão insuportável, é ela quem tinha que ficar aí nas suas, viu? Pedindo esmola pra gata. Porque nem na escola essa menina vai bem, viu? Ela que tinha que ajudar a avó dela. Rita diz que a partir de amanhã, ela mesma quem vai começar a trabalhar. Esmeralda percebe que Rita parece estar mal e diz que gosta dela. Cuida e procura para ela o que comer. Rita segue fingindo que está com dor para dar pena neles. Italiano diz ao empregado que a gata o deixa completamente louco e essa noite só se importa em dominar essa mulher selvagem. Centavinho diz a Rita que vai sair para trabalhar e depois traz um remédio. Esmeralda diz a Rita que queria ajudá-la, mas não sabe para onde ir. Rita, bruxa fingida, pede que Esmeralda vá ao Italiano, porque ele vai dar dinheiro para ela.